A cidade era um monstro de concreto, que agora gemia sob o peso da água. Lá no alto, muito acima, as luzes dos arranha-céus piscavam através da cortina densa da chuva, como olhos indiferentes, que viam tudo e não notavam nada. Eram apenas fachadas. O som da água não era o de uma chuva mansa de verão. Era um estrondo contínuo, violento e metálico, ecoando nas vielas úmidas. Cada gota atingia o asfalto, frio como um pequeno tiro, e o esgoto, incapaz de dar conta da torrente, começava a borbulhar e a subir, invadindo as calçadas com uma espuma suja e cinzenta. O foco não estava na cidade. O foco era um pedaço pequeno de papelão, amassado e agora viscoso, encostado na parede de azulejos frios de uma loja fechada. Era o teto improvisado de Pedro. Ele estava ali, encolhido sob o plástico fino e rasgado de uma sacola de lixo, tentando desesperadamente fazer seu corpo parecer menor do que realmente era. Pedro sentia o cheiro forte de terra molhada e mofo que vinha da parede. Uma mistura repugnante com o odor de lixo fermentado que o vento trazia. Acima de tudo, porém, ele sentia o frio cortante, o gelo líquido que a chuva lhe dava. A água já tinha vencido a proteção dos seus sapatos furados há horas. O pé direito estava completamente dormente, um bloco de gelo sem vida. Ele tentou mexer os dedos, dobrá-los para sentir algo, mas eles não respondiam. Pareciam pertencer a outra pessoa. Um medo irracional, o medo da perda de controle, o atingiu. A pele do rosto estava tensa e pálida. Ele tossiu, uma tosse seca e rouca que arranhava a garganta. A mão de Pedro estava apertada contra o peito, não para se aquecer, mas para proteger o que era o seu universo. Uma única sacola de supermercado menor e mais preciosa que a vida dele naquele momento. Dentro dela, em camadas meticulosas de sacos plásticos e fita adesiva, estavam os documentos. O pouco de quem ele era, que ainda sobrava. Estado de que ele já tinha sido alguém. Se aquilo se molhasse, Deus, não esta noite. A dignidade dele estava embalada em plástico frágil. Pedro não se importava com suas roupas, já molhadas e geladas, coladas à pele, nem com a dor no estômago vazio da fome. Era uma velha companhia crônica. Ele só via a linha escura de água da chuva subindo implacavelmente a sarjeta, como um inimigo astuto que se aproximava lentamente do seu frágil castelo de papelão. Ele tentou se afastar da parede. Com o corpo rígido pelo frio, arrastou-se alguns centímetros para um canto que parecia marginalmente mais seco. Um erro de cálculo do arquiteto da loja. Cada movimento era um esforço doloroso, um ranger de ossos contra o concreto. A cada toque na parede, uma fina camada de umidade fria se transferia para suas costas. De repente, um barulho que não era só a chuva, um ruído alto e metálico, veio da esquina. Um carro, aquele tipo de carro velho e rápido, com faróis embaçados, que ignora as poças d'água da cidade e usa a calçada como pista auxiliar. Medo, o pânico gelado percorreu Pedro. Ele sabia o que vinha. Ele já havia passado por isso. A onda, a água atingindo seu rosto. Ele se encolheu, cobrindo o rosto com o ombro. Mas era tarde demais para o abrigo. O carro passou como um trem desgovernado. Uma muralha de água suja e fria, misturada com óleo e detritos da rua, atingiu em cheio o papelão, rasgando o plástico e respingando por todo o seu corpo. A força do impacto levou junto uma pequena tampa de caixa que servia de apoio para a cabeça. Pedro ofegou, mais pela repulsa e pelo choque térmico do que pela surpresa. A água atingira o seu rosto. Sentiu o gosto salgado e o cheiro de óleo diesel da rua. Ele tossiu de novo compulsivamente, tentando limpar a garganta da sujeira invisível. A mente dele agora era só urgência, não a dor do corpo. Os documentos à mão trêmula, quase insensível. Abriu o saco externo. Era o teste final. Ele tateou. A primeira camada de plástico estava úmida. O plástico, de tão fino, já cedia. A segunda camada, úmida, com gotículas de água escorrendo no seu interior. O coração de Pedro disparou
a pulsação batendo forte, dolorosa, contra o osso do seu pescoço. Ele então rasgou a última fita adesiva com o dente, com a força do desespero. Lá estava o certificado de nascimento, a única cópia que atestava que ele não era uma sombra, que ele tinha um nome. E ele viu uma mancha escura e úmida, como uma praga lenta, que começava a espalhar-se pelo canto inferior do papel. A tinta fina borrava, dissolvendo lentamente a linha de assinatura do cartório. O seu passado estava sendo lavado para longe. Eu não vou chorar, não por isso. Eu aguentei a fome, aguentei a dor, mas a visão da mancha o paralisou. A água, não o agressor, mas um inimigo silencioso e implacável. O ladrão de sua história. Aquele pedaço de papel significava a fila do CRAS. Significava a chance de um dia não estar ali. Significava a memória da mãe. A única coisa palpável que ele guardava dela era a sua linha de chegada. E a água estava levando-o. Ele segurou o papel à luz fraca de um poste que tremia, quase implorando. A tensão rompeu. O corpo cedeu. Ele estava derrotado pela força cega da natureza, mas sentia que havia sido derrotado pela indiferença da humanidade muito antes disso. Ele fechou os olhos, pronto para aceitar a derrota. Um som sutil. Não um carro, nem um trovão. Um som de tecido deslizando. A mão de um homem grande e seca apareceu vinda de algum lugar no escuro, de onde a chuva não caía, sob um ângulo que Pedro não tinha notado. O homem não disse uma palavra, apenas estendeu uma manta de emergência, daquelas que brilham com um reflexo prateado, dobrada e seca. Pedro abriu os olhos. O anônimo não olhava para Pedro com pena, mas com uma paciência estranha e profunda, como quem espera um sinal. Ele apontou para a sacola de Pedro e fez um gesto simples, mas urgente, com a cabeça. Enrole isso. O homem, com cuidado que Pedro não via há anos, pegou a sacola com os documentos. Ele desdobrou o canto da manta, que era surpreendentemente quente ao toque, e enrolou o tesouro de papel de Pedro, firmemente, criando um isolamento total contra a umidade. Aquele gesto valia mais que 1 milhão de palavras de conforto. Pedro sentiu um calor imediato se espalhar, vindo não da manta, mas do gesto. Ele, Pedro, o homem invisível, havia sido visto. E mais importante, o seu tesouro de papel, o seu eu, estava subitamente, milagrosamente, seguro. A mente dele finalmente cedeu. A tensão quebrou-se. Um soluço seco escapou de sua garganta, o primeiro som de fraqueza em anos. Não era de tristeza pelo papel molhado, era pelo alívio, pelo calor, pela esperança súbita. Aquele homem era um anjo da guarda que havia aparecido no momento exato em que a vida de Pedro se dissolvia. Quando Pedro piscou pronto para agradecer o lugar onde o homem estava vazio, não havia passos, nem vulto, nem som de partida. Apenas a manta prateada e seca em sua mão e o som violento da chuva voltando a ser a única voz da noite. A luta contra a chuva havia acabado. A luta contra a indiferença estava apenas começando. Mas agora, Pedro tinha uma prova. A esperança existe e pode surgir do nada. O benfeitor anônimo havia desaparecido, mas tinha deixado para trás um estímulo de superação que o papelão molhado jamais teria dado. A convicção de que ele era digno de ser ajudado e que sua vida importava. Ele apertou a manta contra o peito. Não era mais apenas um abrigo, era um lembrete do milagre que a empatia pode ser. A história de Pedro nos lembra que a dor do abandono social não é um erro natural, mas sim o resultado de uma indiferença que escolhemos. O gesto daquele anônimo nos prova que a empatia ainda existe e que a esperança pode surgir mesmo quando tudo parece perdido. Se essa história tocou você, a melhor forma de honrar a luta de Pedro é compartilhando este vídeo para que mais pessoas vejam o que está sendo ignorado. Se inscreva para acompanhar as próximas histórias e faça parte da comunidade Contos e Relatos. Tenha tudo de bom, hoje e sempre.